Vamos estudar aqui dissecção de aorta, tá? Estão vendo minha tela? Preciso só da confirmação. Sim. Sim. Ótimo. Gente, né? Como eu falei para você semana passada, o intuito é ser uma aulinha mais focada para a prática de imagem. Vou mostrar alguns casos clínicos, tanto por vídeo quanto pelo sistema aqui, de forma real, para a gente poder sedimentar e aprender, igual eu mostrei para vocês naquela aula passada de TEP, mostrando caso por caso, para vocês seguirem nos ramos arteriais pulmonares, tanto lobares, segmentares, subsegmentares, olhar a janela de pulmão para ver se não está tremida, que às vezes quando você vê falha de enchimento, isso pode ser artefato, olhar se não tem aquela área triangular na base pulmonar, né, em vidro fosco no meio, consolidação em volta, que a gente chama de halo invertido, né, que é um sinal de infarto pulmonar, tá bom? E aqui nós vamos falar de patologias da aorta, mas especificamente de dissecção, tá, gente? Então, primeiro, né, a aorta, ela, né, dispensa apresentações, né, a principal artéria do corpo humano, ela dá origem primária a todas as outras artérias, exceto as artérias pulmonares, né? Que ela vem do tronco da artéria pulmonar, que sai do ventrículo direito, tá bom? Ela tem uma morfologia em cajado, né? Então, todo mundo sabe, quando ela sai do ventrículo esquerdo, aparece a aorta, lá desde a raiz da aorta, a aorta ascendente, o arco aórtico, depois a aorta descendente, tá? Então, uma morfologia em cajado, e ela tem uma redução progressiva do seu calibre de proximal para distal. Então, a aorta ascendente mais proximal da raiz aórtica, ela é mais calibrosa do que a aorta ascendente, um pouco mais distal do que o arco aórtico, do que a aorta descendente. Então, cada vez que a aorta ela vai indo para distal, ela vai reduzindo o seu calibre. O calibre da aorta, pessoal, depende também se é homem ou se é mulher, se é jovem ou idoso, tá? Em idosos, a gente sabe que a artéria aórtica é uma artéria muito elástica, então ela tem uma complacência muito grande, ela bombeia o fluxo. Na hora que tem a sístole ventricular, do ventrículo esquerdo, o sangue ele é bombeado na aorta, a aorta ela dilata, e essa dilatação ajuda depois a bombear o fluxo cada vez mais para frente. Então, não é só o efeito de bomba do ventrículo esquerdo. A aorta ela também tem um efeito de bomba, porque ela dilata e depois dá um impulso, né, como se fosse um estilingue. Ela abre e volta, dando um impulso do fluxo sanguíneo. E aí a gente sabe que quanto mais passa os anos, quanto maior o envelhecimento em idosos, ela vai perdendo essa elasticidade, tá? Então, vai ocorrendo doenças ateromatosas, vai ocorrendo alterações degenerativas e ela vai perdendo essa elasticidade. Consequentemente, a aorta vai ficar mais o quê? Mais ectasiada, mais calibrosa. Então, a aorta em idosos, ela geralmente e costumeiramente costuma ser mais calibrosa do que em pacientes mais novos, tá? Então, aqui está a foto da aorta. A gente tem, né, a raiz da aorta, né, em que a gente vai, né, ter os seios coronarianos, em que vai sair o seio coronariano direito, onde vai sair a artéria coronária direita, seio coronariano esquerdo e o seio não coronariano, porque a aorta é uma artéria com válvula tricúspide, tá? Então, vai ser um seio coronariano esquerdo, um seio coronariano direito, um seio coronariano esquerdo e um seio não coronariano. Daí a gente tem a aorta ascendente, tá? Aqui a gente vai ter, né, a origem do tronco braquicefálico, depois da artéria carótida comum esquerda, depois da artéria subclava. Esses três ramos é chamado na tomografia dos exames de imagem, quando a gente vê as três bolinhas no corte axial, de Três Marias. Lembrando que logo na emergência do tronco braquicefálico, aqui a gente já está diante do istmo da aorta, tá?
que é bem aonde que faz a curvinha do arco aórtico, e ele finaliza também logo depois, né, da emergência da artéria subclave esquerda, lembrando que esse istmo, ele é mais a região mais fixa da aorta, tá? Ele é a região mais rígida do sentido de não ser tão móvel igual às outras regiões, tipo a artéria ascendente, a aorta ascendente, tipo a aorta descendente. Qual que é a importância do istmo ser mais fixo, gente, para questão clínica? O que, que acontece ali que a gente tem que saber por que, que o istmo ele é mais fixo e o restante da aorta é mais móvel? Alguém sabe? Na questão dos traumas, tá? Geralmente, quando tem um trauma, um acidente automobilístico com ruptura da aorta, geralmente rompe aqui ao nível do istmo. Aqui tem um ligamento que ajuda o istmo a ficar mais fixo, e aí, por conta das forças de aceleração, desaceleração, as outras regiões são móveis, essas regiões são fixas. Essa região do istmo é fixa. Então, geralmente, onde vai romper é onde tem a transição do fixo para o móvel. Então, é bem nessa região ali do istmo da aorta, tá? Então, a gente tem que saber, né, que a aorta ascendente, a crosta da aorta e o istmo é aonde que é essa região mais vulnerável, que é bem aonde a gente vai terminar logo após a artéria subclávia direita, que tem um ligamento arterioso aqui, tá? Que vai ajudar a fixar essa aorta, tá bom? Então, aorta ascendente, crosta da aorta, istmo, e aí a gente tem a aorta descendente, tá? Lembrando que a aorta transversa até o istmo ali, ela chega a ser mais fixa, tá bom? Então, isso aqui é chamado também de arco aórtico, tá? Lembrando que quando a gente fala em síndrome aórtica aguda, a gente está falando de três entidades clínicas, né? Que são três entidades de emergência que elas são intimamente relacionadas entre si, que é a mais famosa, a dissecção aórtica, né? O hematoma intramural e a úlcera aterosclerótica penetrante. Nós vamos mostrar aí cada uma como que é, tá? Muitas vezes a dor ou as manifestações clínicas dessas três entidades são muito semelhantes, então, muitas vezes, clinicamente, elas são indistinguíveis, tá? E a terceira é a modalidade de imagem mais precisa para o diagnóstico inicial, diferenciação e estadiamento. Então, o que, que seria, tá? Essas três entidades clínicas. Primeiro, falando do hematoma intramural. Vocês sabem que em cada artéria, né, a artéria, ela vai levar, toda artéria, ela vai levar o sangue arterial para irrigar os tecidos. Mas o que, que irriga as artérias? O que, que irriga a parede das artérias? Porque elas também têm tecidos que precisam ser irrigados. E não é aquele sangue que passa no interior dela, aquele fluxo sanguíneo, mas sim pequenos vasos no interior das paredes dela, chamada de vasa vasório, né, que vão irrigar esse tecido parietal. Esses vasos vasórios, quando eles rompem, né, que são essas arteríolas bem fininhas na parede, aqui do caso da aorta, quando eles rompem, geralmente em pacientes hipertensos, isso vai dar o quê? Um hematoma intramural, vai dar um hematoma dentro da parede da aorta. Isso pode dar uma dor lancinante, dar uma dor torácica muito forte, né? Então, como que vai rasgando a camada média ali da aorta, tá? A úlcera aterosclerótica penetrante nada mais é do que uma placa aterosclerótica, né? Que ela vai correndo até que a alta pressão ajuda que essa placa rompe a íntima e esse sangue ele protui para a camada média, tá? Então, a gente tem a úlcera aterosclerótica penetrante. Reparem que não é um vasinho que sangrou lá dentro e formou um hematoma. É o fluxo que veio lá de dentro, né? E penetrou
pela camada íntima até a camada média. E já a dissecção também é uma ruptura na íntima, né? Pode ser por aterosclerose, por hipertensão, tem outras condições que eu vou falar para vocês, mas aí esse rasgo vai fazer com que esse sangue penetre, e aí isso faz com que a aorta na camada média, ela, né, penetre o sangue, formando um grande hematoma intramural e muitas vezes formando uma falsa luz, tá? Que a gente chama de dissecção de aorta com um flap, tá? E esse aqui é o washout de entrada. Pessoal, a dissecção de aorta, ela pode estar presente tanto, gravem as condições, tá? Principal, hipertensão e aterosclerose, mas tem doenças do tecido conjuntivo, síndrome de Marfan é uma delas, que dá muita dissecção de aorta, síndrome de Ehlers-Danlos também pode dar dissecção de aorta, gravidez também aumenta a chance de dissecção de aorta, com um mecanismo não muito bem conhecido, e alguns procedimentos iatrogênicos, tá? Antigamente tinha um exame que chamava aortografia, que você puncionava a aorta através do espaço paravertebral, né, e injetava contraste da aorta. Isso era praticamente um absurdo, porque quando pegava na camada média e injetava ali, dava uma dissecção, o paciente muitas vezes morria na mesa ou gritava na mesa. Eu já vi a realização desse exame uma vez só, para nunca mais, então, assim, realmente é algo que não se faz mais, mas existe balão intraórtico, outros procedimentos que pode, né, ocasionar a dissecção de aorta, tá bom? Então, a gente falando nesse termo, né, nesses termos, então, falamos de hematoma intramural, que seria a ruptura dos vasos vasorum, que irriga a parede da artéria, a úlcera aterosclerótica penetrante, que é através de uma placa aterosclerótica, ela vai rompendo a íntima e a camada média, e esse sangue começa a entrar ali dentro da camada média, e a dissecção de aorta, tá? Que é o tipo mais comum das sinus aórticas aguda, né? É um tipo de dissecção arterial. Ocorre quando o sangue entra na camada média, tá? Por ruptura de uma úlcera penetrante, pode ser por uma úlcera penetrante, e segue longitudinalmente a camada média, formando o falso lumen, que é o segundo canal cheio de sangue dentro da parede do vaso. Então, é mais comum em homens, principalmente relacionado a pacientes hipertensos, e a gente vai ver esse flap ou retalho em 70% a 80% dos casos, né? A gente vai ver a aorta e a gente vai ver como se fosse uma septação, um flap, tá? Ou um retalho na aorta. E aqui a luz de entrada, o washout de entrada da dissecção, tá bom? Então, toda vez que a gente vê um vaso com essa septaçãozinha ali, a gente tem que lembrar de dissecção, tá? Que no caso a gente está na aorta, mas a gente tem que lembrar também, em outros vasos também pode ter dissecção. As classificações de dissecção de aorta, tá? A dissecção aórtica tem duas classificações mais famosas, tá? A de DeBake e a de Stanford. Hoje a que a gente vê mais usando é de Stanford, mas a de DeBake é dividida em DeBake 1, 2 e 3. O DeBake 1 é quando pega a aorta ascendente e descendente, tá? O DeBake 2 é quando pega só a aorta ascendente. E o DeBake 3 é só quando pega a aorta descendente, tá? Então, DBQ 1, aorta ascendente e descendente. DBQ 2, aorta ascendente. DBQ 3, aorta descendente. O Stanford é muito mais fácil. O Stanford A quer dizer o quê? Ascendente. Então, se pegou ascendente, independente se pega ou não descendente, vai ser Stanford A. A pegou só a aorta ascendente, Stanford A. Pegou ascendente e descendente, Stanford A. Então, DBQ 1 e 2 vai ser o Stanford A. Agora, pegou só descendente, Stanford B. Por que essa classificação é importante, gente?
Porque, geralmente, quando pega a aorta ascendente, por isso que o Stanford divide só em A e B, geralmente é uma intervenção cirúrgica, é tratar de forma cirúrgica, a não ser em casos excepcionais, casos de exceção, em que o paciente é muito idoso, condição clínica é muito ruim, e aí opta-se algumas vezes por fazer tratamento conservador. Enquanto no The Baker 3 e no Stanford B, que pega só descendente, muitas vezes pode-se fazer um tratamento clínico se não houver complicação dessa dissecção, que a gente vai falar agora. Então, se tiver só pegando descendente sem complicação, pode muitas vezes fazer um tratamento clínico. Agora, pegou a, a aorta ascendente, geralmente eles brincam, né? O Stanford A. O A é de ascendente e de abrir o peito, ou seja, vai operar, tá? Então, Stanford A pegou A ascendente e tem que abrir o peito, tá? Então, gente, só para começar aqui as imagens, tá? Então, a principal imagem que a gente vai ver em dissecção aórtica, né, e que tem que ser feita em todos os pacientes com dor torácica aguda, tá? É um raio-x de tórax, em que a gente vai ver principalmente esse sinal. Qual é o sinal? O sinal do alargamento mediastinal, tá? A gente tem um mediastino muito alargado na dissecção de aorta. Por quê, Renato? Porque muitas vezes esse paciente ele faz o flap, há uma pressão alta na falsa luz, essa aorta acaba dilatando, acaba formando uma dilatação neurismática, tá? E a própria falsa luz, ela promove um aumento do calibre da aorta, então, consequentemente, a gente vai ver, né, um alargamento mediastinal. Quanto que é esse alargamento mediastinal? Olha, para a gente falar alargamento mediastinal, não só por dissecção aórtica, em outras massas, o mediastino, ele não pode estar medindo daqui até aqui mais do que 8 centímetros. Então, se eu peguei um raio-x de tórax, medi daqui até aqui, deu 9 centímetros, está largado o mediastino. Lembrando, isso é a medida feita em PA, tá? Em AP, as estruturas ficam magnificadas. Então, mais uma vez, fiz o raio-x, medi daqui até aqui, deu 8,8. Opa, tem alargamento mediastinal. E, além disso, o que mais esse raio-x mostra para a gente? Que fala a favor de dissecção de aorta. Vou fazer assim que eu consigo trabalhar mais. Batendo o olho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Como que está essa traqueia? Está desviada. Desviada. Então, a gente vê aqui bem na origem do arco aórtico, parece que tem uma bola aqui, ó, que empurra a traqueia. Então, a gente vai ver, gente, além do alargamento mediastinal, muitas vezes desvios das estruturas mediastinais para o lado contralateral. Vocês podem ver que a gente não vê muito bem a borda cardíaca aqui, parece que o paciente tem destrocardia, mas não é, é porque a dilatação aqui ocorre empurrando as estruturas mediastinais para a direita, então a gente não vê muito bem a borda cardíaca, que vê que a traqueia está toda desviada ali para o lado direito, então a gente tem esse efeito de massa. Claro, você tem um arco aórtico normal, de repente esse arco aórtico ele lá larga por conta de uma dissecção, por conta de um falso lumen, ele começa o quê? A empurrar as estruturas, tá? Então, esse é um dos sinais. Alargamento mediastinal mais do que 8 centímetros e desvios das estruturas para o lado contralateral. Vamos ver outro raio-x, tá? E aí, gente? Aqui é dissecção, não é? Por quê? Vocês acham que tem alargamento mediastinal? Vocês acham que tem algum outro sinal? Tem o desvio da traqueia contralateral. Boa! Já estão aprendendo. Tem desvio da traqueia, com certeza. A traqueia está desviada, tá? Então, olha aqui, ó. A traqueia vem certinho aqui, ó. De repente, ó, o que essa traqueia desviou? Tá? Mas o mediastino,
ele não parece, né, se a gente for medir, maior do que 8 centímetros. Isso pode acontecer. Nem sempre a gente vai ter uma dissecção que vai dar um alargamento mediastinal, mas que essa traqueia está desviada, tá, é um dos pontos. Mas tem uma outra coisa que chama muita... Oi? Desculpa interromper. Queria te perguntar, eu vou contar esses 8 centímetros, é dessa parte mais superior? Eu achei que fosse da parte maior do mediastino, no caso essa parte. Aqui, se você for contar a parte maior do mediastino, você vai contar o índice cardiotorácico, que é o coração, tá? Então, a gente sempre conta do mediastino, o superior, tá? Só superior. Se você for pegar aqui, você vai pegar o tamanho cardíaco, tá? O tamanho da área cardíaca, entendeu? Então, sempre quando a gente for medir, o coração ele vai ser a maior parte do mediastino. A gente não vai medir aqui, porque aqui eu não vou ter alargamento mediastinal mais do que 8 centímetros. É aqui que a gente mede o mediastino superior. Excelente pergunta. Aqui eu vou medir o quê? O índice cardiotorácico. Todo mundo sabe como é que mede o índice cardiotorácico? Se não souber, fala agora que eu ensino. Sim ou não? Gente, vou mostrar. Tá? Vou mostrar. O índice cardiotorácico a gente mede assim, ó. Vou pegar aqui. Esse aqui é um slide, por isso que não vai aparecer o tamanho, tá? Vamos supor que deu 10 centímetros, tá? E aí eu vou medir a área cardíaca no maior eixo, e aí eu vou medir o quê? O tórax no maior eixo, tá? Vou vir aqui de parede interna do tórax até a parede interna do tórax. Mais ou menos aí. Pronto, parede interna até parede interna. Essa medida não pode ser maior do que a metade, tá? Vamos supor, se aqui deu 10 e aqui deu 22, opa, índice cardiotorácico dentro dos limites da normalidade. Mas se aqui deu 12 e aqui deu 18 ou 20, está maior do que a metade. Ou seja, índice cardiotorácico de dimensões aumentadas, tá? Então, olha lá, vamos ver se está maior do que a metade. Tá? Parecendo que passa um pouco, né? Aqui teria que ter a régua, tá? Eu estou fazendo no olhômetro, tá bom? Mas me parece que se está ali ou no limite superior ou passa um pouquinho. Parece que pode ter um alargamento da área cardíaca, tá? Mas aí a gente não descreve o quê? Cardiomegalia. É um erro escrever cardiomegalia. Por quê? A gente não sabe se é o coração, a parte muscular do coração que está aumentada. A gente fala em área cardíaca aumentada. Por quê? Pode ser um derrame pericárdio. O derrame pericárdio é o coração está de tamanho normal, mas o saco pericárdio tem um derrame pericárdio, um pericárdio, que está aumentando a área cardíaca. Então, cardiomegalia é quando você tem um crescimento do coração. Derrame pericárdio, o coração está de tamanho normal, mas o saco pericárdio está aumentado. Isso tudo vai refletir o quê? Na área cardíaca. Então, o certo é índice cardiotorácico aumentado ou área cardíaca aumentada. Evitar o termo cardiomegalia. Tá? Então, a gente mede daqui até aqui, daqui até aqui. Tem que estar menos do que 50%. Isso é o índice cardiotorácico. Em crianças pequenas, pode ser até 60%. Então, em crianças pequenas, o índice cardiotorácico não é somente até 50%, e sim até 60%. Porém, nós estamos falando de adulto. Tá? Adulto é até 50%. Maior que 50% está aumentado. Ok? Deu para entender, gente? Sim. 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 Beleza. Gente, e esse aqui que vocês não repararam? Esse é o botão aórtico? Esse aqui é o botão aórtico. E o que é esse aqui? Dilatado. Está dilatado, tá? Quando ele chega muito próximo à clavícula ou toca a clavícula, vocês podem suspeitar que ele está ectasiado, tá? Quando ele está tocando a clavícula. Mas, além disso, ele tem esse aqui. Que já dormi, não nele, né? Ele marca passo. Não, marca-passo geralmente fica aqui, ó, do lado esquerdo ou do lado direito, mas é no subcutâneo, aí vem os fiozinhos passando pela subclávia e vai até lá no átrio.
tá? Mas aqui nós estamos dentro do botão aórtico. Lumen? A vascular do pulmão está mais acentuada ou não? Mentira. Não, até que não. Até que a tampa não está mais acentuada, não. Mas aqui, gente, o lumen... Mas por que a gente está vendo esses negócios brancos aqui? O que é isso? Você sabe jogar A gente está vendo muito branco. Calcificação? Hã? Calcificação? Calcificação. Calcificação o quê? Ateromatosa. Calcificação ateromatosa. Gente, calcificação ateromatosa tem que estar o quê? Na periferia. Se essa calcificação ateromatosa está aqui dentro, alguma coisa está empurrando essa calcificação ateromatosa. E isso é um sinal de secção. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, tá? Só para vocês verem aqui. Ação ateromatosa da aorta. Radiografia de tórax. Vamos ver se vai aparecer. Só para vocês verem como que é o normal. Eu tenho colocado aqui, normal. Mas só para vocês verem que ela tem que ficar na periferia. Quando? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Se vai dar para ver. Olha lá. Tá vendo que ela tá na periferiazinha lá, ó? E isso é a calcificação ateromatosa. Agora, ó, bem na periferia, ó. Agora, olha o nosso casinho de novo. O dos meninos... Interno. Olha a distância. Tá? Se essa distância for maior do que 1 centímetro, ela está deslocada, mas aqui claramente ela está interna. Então, isso vocês vão ver mais na frente, quando vocês pegaram o raio-x, se a calcificação não estiver na periferia, vocês vão lembrar disso. Ainda mais que a traqueia está desviada, tá? Então, é um dos sinais de dissecção, tá bom? E agora, na angiotensina. Como que eu vou ver na angiotensina? A angiotensina, gente, é mais fácil de ver. Vocês vão ver aquela flap, aquela dissecção, aquela septação, aquele retalho dentro da artéria aórtica ou qualquer outra artéria que tiver dissecção. Como que eu vou saber qual que é o lumen verdadeiro ou qual que é o falso lumen? Isso é fácil da gente reconhecer. Presta atenção. Se tiver calcificação ateromatosa, não tem discussão. Calcificação ateromatosa é anos para formar ali na camada íntima ali, ó, da artéria que vai depositando calcificação ateromatosa. Então, o falso lumen, ele acabou de formar, ele não vai ter o quê? Calcificações. Então, se a gente vê calcificações ateromatosas, é do lumen verdadeiro. Se tiver ateromatose, isso vem de anos. Então, é do lumen verdadeiro. Outra coisa, gravem isso. Isso é fundamental. Geralmente, mas é muito frequente ser menor do que o falso lumen, porque geralmente tem uma hipertensão do falso lumen. Então, o lumen verdadeiro, geralmente, ele é menor, tá? E em segundo plano, em menos importante, eles geralmente dão origem ao tronco celíaco, artéria mesentérica superior e artéria renal direita. Nós vamos ver, tá? Tronco celíaco, artéria mesentérica superior e artéria renal direita. Já o falso lumen. O falso lumen, geralmente, ele é maior do que o verdadeiro, tá? Ele pode ter trombos dentro dele, porque o fluxo que passa dentro dele pode ocluir, né? Ou lentificar e formar o quê? Um trombo, tá? Então, geralmente, quando a gente vê trombo, é do falso lumen. Quando a gente vê ateromatose, é do lumen verdadeiro, tá? A curva que ele faz no arco aórtico, geralmente é por fora, é uma curva externa ao arco aórtico, tá? E, ao invés de igual a lumen verdadeiro, que dá origem ao tronco celíaco, artéria mesentérica superior
e a artéria renal direita, o falso lumen dá origem à artéria renal esquerda. Gente, meu cachorro tá latindo, tá incomodando vocês ou não? Tá dando para escutar de boa? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Me incomoda mais a mim que a vocês. Eu fico aqui tentando concentrar e ele latindo ali. Mas, então, gravem essas coisas que nós vamos treinar, tá? Então, primeiro aqui, né? Esse aqui é só uma imagem, só para vocês verem. Ó, vi calcificação? Beleza, eu sei que esse aqui é o lumen verdadeiro. Esse aqui, ó, tá externo ao arco aórtico. É o lumen falso, geralmente maior. Vamos para cá? O lumen verdadeiro, geralmente menor. O lumen falso, geralmente maior. Tem calcificação, geralmente é no lumen verdadeiro. O lumen falso, geralmente maior. Tem trombose. Olha o trombo aí no mural. Geralmente é o lumen falso. Calcificação, geralmente é o lumen verdadeiro, tá? Então, é fácil da gente identificar, tá bom? E aí a gente vai ver a origem das artérias. Artéria renal direita, geralmente é do lumen verdadeiro. Artéria mesentérica e tronco cerebelo, geralmente é do lumen verdadeiro. Artéria renal esquerda, geralmente é do lumen falso, tá? Então, olha que interessante esse caso. Algumas complicações. Vamos lá. Quais são as possíveis complicações que a gente pode ter na dissecção de aorta? Vamos lá, um GD. O que vocês falariam para mim? Vou até voltar aqui que eu quero ver vocês. Vamos lá, gente. Cadê vocês? Me fala aí. Quais são as possíveis complicações que a gente pode ter? Tem um paciente com dissecção de aorta. Ruptura da aorta, insuficiência cardíaca, AVC. Boa, gostei, Ana, parabéns. Então, ó, a Ana já falou, ruptura de aorta, ou seja, o paciente tem uma altíssima chance de ter complicações graves ou potencialmente fatais. Uma delas, ruptura de aorta. Outra, AVC. Outra, insuficiência cardíaca e, principalmente, insuficiência aórtica, tá? Pode ter insuficiência aórtica, principalmente quando pega a raiz da aorta da dissecção. Nós vamos ver. O que mais? Embolia de órgãos, arritmias. Isso, arritmias. Camila falou ali um interessante tamponamento cardíaco, tá? E aí, gente, vamos ver aqui. Primeiro vou começar com um excepcional, que quase ninguém lembra. E esse caso é interessante demais, tá? Esse caso, a paciente veio fazer um exame devido a uma paraplegia súbita, tá? O paciente sentiu uma dor torácica abdominal e, de repente, ficou paraplégica, tá? E aí, assim, depois vai ter o exame físico e tal, mas como tinha sintomas de paraplegia, ela chegou no pronto-socorro, foi avaliada por um neuro, que inicialmente pensou que era PT ou síndrome conversiva, fez todos os testes, foi lá, apertou a perna, nada, beliscou, nada, pegou a agulhinha lá do martelo, foi debaixo da unha e a paciente nem mexia. Falei, realmente ela está com paraplegia, né, dos membros inferiores, né, de baixo, viu o nível que estava, pediu para fazer uma ressonância. Aí, na ressonância, o que vocês acham dessa medula espinhal? Olha lá, tem o corpo vertebral, tem a medula espinhal. Ó, vai descendo. Tá herniada. Tá o quê? Herniada? Herniada, a medula, olha lá. Vou mostrar aqui para vocês. A medula, gente, é aqui, ó. A medula é esse aqui, ó. Esse aqui já tá no final. Para mim tá não. Olha aí, olha A medula não. Final. Esse aqui já é no final. Vamos acompanhando ela desde o início, tá? Ó, olha a medula. O que ela aconteceu aqui? Ali era o que? Era uma protusão? Não, ó. Olha só a medula. Sangramento? Hã? Sangramento? Não, não é sangramento. Isquemia? Isquemia.
E olha, gente, olha aqui, ó. Olha o sinal da medula aqui, ó. O sinal da medula aí tá brancão. A medula espinhal, ela tem um sinal intermediário, um sinal cis em todas as sequências. E olha só a gente acompanhando, ó. Olha a medula. Eu precisava de uma seta aqui. Olha a medula aqui, ó. Todo mundo tá vendo? Ó, tem um corpo vertebral, lá dentro tem a medula branquinha, tá? E aí, vai descendo, ainda continua branca, vai descendo, ainda está branca, vai descendo, pouco branca, pouco branca. Aqui já começa a recuperar o sinal. Aqui, ó, já ficou mais cinza e aqui está cinza, tá escura, tá? Ou seja, vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá cinza, não vai dar para mostrar assim. Mas, enfim, vocês entenderam que a medula está aqui, está com alto sinal, alto sinal, alto sinal, alto sinal, alto sinal, alto sinal, baixo sinal, já está com o sinal mais baixo, e aqui mais baixo ainda, tá? Por que isso, gente? Agora, olhem a aorta para mim, em cima do corpo vertebral. O que vocês viram na aorta? Aqui dá para mostrar nessa imagem aqui, ó. Olha a aorta aqui, ó. Isso aí ao lado da aorta é o quê? Era isso que eu estava achando que era o corpo que estava herniado aquela hora. Esse aqui é o corpo vertebral, e esse aqui é a aorta. Olhem essa imagem aqui, ó, gente, ó. Essa imagem aqui, ó. A gente tem a aorta com um hematoma ali separando dois lumes, como se fosse um sangramento mural. Olha lá. Olha só a aorta agora. Olha lá em cima. Em cima do corpo vertebral, a aorta. Estão vendo? Que parece aquele sinal do yin e yang, preto e claro. Esse claro é um hematoma do falso lume. Tá? Olha lá. Renato, nessa imagem, volta lá, a outra, por favor. Essa aí, que tem como se fosse uma aberturazinha. O que é isso? Abertura aonde? É difícil. Próximo à aorta. Um pontinho preto? Tem uma setinha aí pra você ir passando? Eu vou fazer assim, quer ver? Vai ser melhor, porque esse negócio aqui ficou ruim de coisar. Parece um furão. Deixa eu ver se é essa primeira aqui. Tava na esquerda, no lado superior. Essa aqui? Não. Não. Essa. Não. Essa é a primeira. Mais embaixo? E aí? É aqui? Aqui? Sobe um pouquinho a seta. Pro lado esquerdo. Esse? Isso mesmo. Esse aqui? Uhum. Esse aqui é um osteófito. É que fica assim mesmo no negócio. Esse aqui é um osteófito do corpo vertebral. Então, esse aqui, gente, não é hérnia, tá? Esse aqui é um osteófito do corpo vertebral, tá? E mesmo que a gente, às vezes, pode ter pequenas protusões do disco para frente, a hérnia mesmo que a gente vai chamar é sempre aquela que vem posterior, tá? Aqui vocês podem ver que o contorno do corpo vertebral chega a estar côncavo, então não tem hérnia. Olha como que está a medula aqui, ó, gente. A medula aqui está branquinha. Agora eu vou mostrar, agora deu para fazer. Olha a medula aqui normal, cinza, tá? Olha a aorta com uma área escura e uma área clara, ou seja, claramente uma dissecção de aorta aqui na ressonância. Ou seja, por que eu estou trazendo esse caso aqui para vocês? Tá? É um caso interessante, raro de acontecer, tá? Mas eu peguei um caso durante a residência e aí quando a gente vê uma vez, a gente nunca mais esquece, então por isso que eu estou mostrando para vocês. Ó, paciente ficou paraplégica do nada. A gente tem que pensar em isquemia. E quais são as causas de isquemia? Uma delas é o quê? Dissecção de aorta. E aí a dissecção de aorta pode pegar o quê? Uma artéria que chama Adamkiewicz, que é chamada de grande artéria radículo-medular anterior. Ela está presente em 85% das pessoas, não é todo mundo que tem, mas a grande maioria, 85%, geralmente é única, em 87% das vezes, e é em T7 a L2 que ela sai, geralmente. Ou seja, 95% vai sair em T7 a L2
geralmente do lado esquerdo. Ou seja, algumas pessoas têm essa artéria, geralmente ela sai do nível T7 a L2, e se tiver uma dissecção ali, pode pegar justamente, né, essa artéria e causar o quê? Uma isquemia medular, e aí, consequentemente, uma paraplegia, tá? Então, uma isquemia da medula espinhal pode ser uma complicação da dissecção aórtica, tá? Eles falam que até 10% dos casos de dissecção aórtica pode pegar a medula espinhal, tá bom? Principalmente aquelas que envolvem a aorta descendente, e pode ser por oclusão da artéria de Adam-Kiefs ou outras artérias, as artérias intercostais, a radicular torácica, mas geralmente essa é a que é mais comumente associada, tá? Então, para vocês não esquecerem, a Ana Paula falou ruptura aórtica, insuficiência cardíaca, eu falei insuficiência aórtica, que pode dar quando pega a raiz. Quem foi que falou tamponamento cardíaco? Esqueci, alguém falou tamponamento. Camila Antunes, né, falou tamponamento cardíaco. Então, gente, a gente vai ver principalmente essas questões dessas complicações, tá? Então, dependendo da extensão da dissecção e de oclusão de ramos, pode estar presente isquemia, principalmente isquemia de órgãos abdominais, isquemias de membros, acidente vascular cerebral, que também a Ana Paula falou, a paraplegia, quando envolve a artéria de Adam-Kiefs, tá? E alguns casos de dissecção de aorta pode resultar em ruptura, causando colapso e morte. E essa ruptura, quando rompe a aorta ela é envolta pelo saco pericárdico. O saco pericárdico, gente, ele não envolve só o coração, ele sobe, tá? Anatomicamente, o saco pericárdico ele envolve também a aorta. Então, quando rompe a aorta ascendente, ela rompe para o saco pericárdico e muitas vezes dá o quê? Hemopericárdio, tá? Então, quando dá hemopericárdio, a gente pode ter o quê? Tamponamento cardíaco. E aí, clinicamente, pode manifestar como a tríade de Beck, tá? Que a pressão arterial baixa, né? Os pulsos finos, fracos, sons cardíacos abafados e engurgitamento da jugular, pressão venosa jugular elevada. Então, tríade de Beck, pressão arterial baixa, ou pulsos finos, fracos, sons cardíacos abafados e engurgitamento ou pressão da venosa jugular elevada, tá? E olha que interessante, esse caso foi uma ex-aluna minha que me mandou do Hospital Haroldo Torinho, até bloqueei o nome aqui, mas um paciente que foi internado com pielonefrite, porque estava com dor nas costas, tá? E aí, quando fez o raio-x de tórax, por isso que o raio-x de tórax é importante, vira um alargamento mediastinal. Eu quero que vocês olhem esse vídeo, e aí vocês me falam, tá com o som que eles me mandaram assim, e aí vocês me falam o que vocês acham que tem. E assim, fazer um metoprolol lá, entrar com trivil, então niprid, depois controlar a frequência mais lá. Sim, e ela subiu agora, foi para 200, estava mais lá. Engraçado, né? Que ela dá um global de 31 mil e aquele PCR de 20, por quê? Pois é, eu tô achando. Associada, Diz ela que ele é uma compressão do hematoma. Aí, tipo assim, suspeita de biópsia, fez tudo, mesmo com esse diz. Porque tinha bastante de 3, inclusive. Eu também com Luciana. Não, ela foi internada com pielonefrite. E o pior... Vocês viram, né? Foi internada com pielonefrite, estava tomando antibiótico. E aí, o que vocês conseguiram ver aí nesse caso? Tem o derrame pericárdico, né? Tem um derrame pericárdico, né? Ó, e grande, um hematoma pericárdico ou hemopericárdico, mas pode chamar de derrame pericárdico ou hemopericárdico. E aí, a gente tem o quê? Também provável hemotórax, tá? Porque rompe para cá e aí extravasa para o espaço pleural, tá?
um provável hemoperitórax, ou hemopericárdico e hemotórax, tá? Além disso, gente, vou mostrar para vocês uma coisa que ninguém deles viram, tá? Ó, na hora que fez, reparem que a aorta, eu vi isso aqui pelo WhatsApp, tá? Me mandaram pelo WhatsApp. Ó, olha bem uma coisinha saindo aqui agora, ó. Ó, o que é isso? Existe vaso aí? Saindo da luz verdadeira. Vocês estão vendo o negocinho saindo aí, o trenzinho branquinho saindo? Sim. Alguém pensa, imagina o que é isso? Você tinha falado da artéria renal direita? Não, não. Aqui a gente está lá em cima, a gente está lá no tórax. Aí eu estou mostrando para vocês justamente, ó, a parte aqui que tem um hematoma em volta do coração, que é o hemopericárdio, e eu vou falar a importância disso, tá? E aí eu estou mostrando que aqui tem uma coisinha ali que sai. Não tem artéria que sai aqui agora, ó, nessa. Porque as grandes artérias, aquele tríade, sai aqui, ó, que é o tronco braquicefálico, artéria carótida comum e subclávia, elas já saíram. E aí lá embaixo, ó, não tem nenhuma artéria que sai ali, não. O que é aquele negocinho que está saindo ali, ó? A calcificação? Hã? A calcificação? Daquele lume? Não, aqui tá a aorta. Não tá saindo calcificação aqui. Isso é sangramento ativo, gente. Isso é extravasamento de contraste. Tá babando o contraste aqui, ó. Essa paciente está com sangramento ativo. Olha lá, ó. Esse sanguinho tá saindo do lume verdadeiro e indo ali para o espaço pericárdico. Por isso que tem um hemopericárdico, um derrame pleural. Olha o tamanho desse hemopericárdico. Olha o tamanho desse hemotórax. Gente, sinal de alerta. Gravem isso. Gravem isso. É o que o pessoal gosta de falar, red flag. 70% de chance de mortalidade quando tem dissecção de aorta com hemopericárdio. Rompeu para o pericárdio, a aorta rompeu o espaço pericárdio. 70% de chance de mortalidade. Infelizmente, caso gravíssimo. E aqui, além disso, a gente está vendo que sangramento ativo, tá? Se eu for perguntar para vocês qual que é essa luz? A verdadeira. Verdadeira, e essa falsa. Perfeito, tá? Então, olha o caso que eles me mandaram. Eu, na hora, peguei e falei assim, gente, isso aqui é uma dissecção pegando ali, né, Stanford A, pegando a aorta ascendente, tá? E aí, tratamento cirúrgico, mas o paciente está muito grave, tá? Olha esse caso aqui, gente. Vamos lá, nesse outro vídeo aqui, deixa eu te mostrar aqui para vocês, tá? Esse é um outro caso aqui, de uma aula. Vocês podem ver que, eu vou mostrar para vocês, o tronco da artéria pulmonar, a borda dele aqui está um pouco mais densa, tá? Um pouco mais densa, a gente vê todo exame de anjo. O recomendado é fazer uma fase sem contraste para a gente poder ver o que? Os hematomas intramurais. Olha lá, ó. Tem derrame pericárdico? Hemopericárdio? Sim ou não? Olha o coração aqui, gente. Tem. Tem hemopericárdio. Então, opa, 70% de chance de mortalidade. Já sabemos, tá? Por que eu tenho um hematoma ali no tronco da artéria pulmonar? Vou mostrar para vocês. Olha que interessante. Olha a calcificação deslocada aqui na sem contraste. Tá vendo? Ó? Quando a gente vê a calcificação deslocada na sem contraste, a gente pode ver o quê? Ó? Que tem dissecção. Conseguiram ver? Ó, voltou no vídeo na sem contraste. Ó.
Tá vendo a calcificação deslocada? Olha a calcificação deslocada. Por isso que a gente vê a calcificação lá no raio-x. Porque, ó, quando a gente joga aqui, tem o falso lúmen e a calcificação do lúmen verdadeiro está aqui, pequenininha, deslocada. Isso aqui é hematoma no tronco da artéria pulmonar. Por quê? É um hematoma, um sangramento que pega a bainha adventícia comum aortopulmonar. Pega a bainha conjunta da aorta com a artéria pulmonar. É um sangramento que a gente pega, chama bainha conjunta aortopulmonar. E aí pode ter sangramento também, hematoma na parede da artéria pulmonar. Agora, veja mais que interessante esse caso. O que está acontecendo aqui no rim? Olha que esquisito, gente. Olha que esquisito isso aqui. Primeira vez que eu vi isso na vida, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu era residente. O contraste reflui, placava e cai aqui dentro do rim, cai aqui nas artérias lombares. Ó. Já viram isso? O contraste não vem para cima, fica mais para baixo. Ó. Vocês veem que não preenche a parte de cima. Olha aqui, ó, forma um nível. Olha aqui, ó, o contraste não preenche a artéria toda, não. Ela forma um nível. Fica como se fosse decantado na artéria e parece que ele, por gravidade, ele cai aqui nos espaços lombares. Olha lá, olha o nível que formou. Tá? Aí, ó. Foi injetado por um acesso periférico do membro inferior, que não conseguiu acesso no membro superior, mas, de qualquer forma, quando a gente chega aqui, ó, faz um nível, não é normal a gente ver um nível, cai aqui só no rim, e olha a aorta, gente, vamos dar uma olhada na aorta. A aorta chega aqui, ó, não preenche a aorta aqui. A aorta está ocluída aqui embaixo, será? O que aconteceu aqui, gente? Isquemia? Ainda não é só isquemia. Tem uma coisa que está fazendo com que esse fluxo está descendo por conta da gravidade e não está preenchendo a aorta. O que é? Trombo? Quase. Poderia ser um trombo na aorta. Mas e esse fluxo aqui no rim, ó? Que está caindo. Gente, olha como é que é esquisito esse fluxo aqui no rim, ó. Opa. Ruptura, acho. Não, esse aqui, ó, vou mostrar para vocês que é interessantíssimo esse caso, ó. Vocês verem isso uma vez, vocês não vão esquecer mais, tá? Ó, olha lá no rim. Quer ver? Vai passar ali no rim. Ó, lá no rim, ó. A parte de cima do rim não contrasta, é só a parte de baixo, ó. Vocês conseguiram ver que é só a parte de baixo? E é só do rim direito ali, ó. Ó. Só tá pegando a parte de baixo. E por que forma esse nível? Gente, isso aqui, se vocês chegarem a ver um dia isso aqui, vocês falam assim, meu Deus do céu, o paciente está parado. Ou tem um tamponamento cardíaco que o coração já não está conseguindo bombear o sangue. Isso aqui é um tamponamento cardíaco que acentuado, que tem que fazer uma pericardiocentese urgente. Urgente. Porque praticamente o paciente não está bombeando sangue. O sangue aqui, ó, tá com uma estase, gente. Isso aqui chama-se estase sanguínea. Ó, ele cai por gravidade, ó. Por isso que ele está indo só para as regiões de gravidade. Ó. Vê aqui, contrastou só mais o lobo hepático direito, que caiu ali no lobo hepático direito. Vê aqui, ó, caiu só nas regiões lombares. Vou passar de novo essa parte do vídeo para vocês poderem prestar atenção nisso aí, tá? Então, forma um nível hidroaéreo, isso, como é que você injeta o contraste no sangue? Se o sangue, ele tem um fluxo contínuo, como que ele vai formar um nível? Olha lá, ó, olha o nível aqui, ó. Como é que forma um nível, gente? Porque o sangue, o fluxo sanguíneo é como se fosse um canudinho. Se você injeta alguma coisa no canudinho, ele não vai ficar embaixo, ele vai misturar no canudinho todo. Aqui não, só embaixo, ó. Só embaixo o contraste. Olha o vaso aqui, ó. Tem até um ar aqui, um nível.
Então, gente, esse paciente está parado. Na verdade, esse paciente está parado. Então, é uma dissecção que fizeram uma tomografia, o paciente parou na mesa. Tá? O que tem que fazer? Funcionar esse derrame pericárdio, é um tamponamento cardíaco. Tá? 70% de mortalidade. Mais uma vez, para vocês não esquecerem. Tá? Mais um outro casinho, tá? Interessante. Gente, olha que interessante isso aqui, ó. Se a dissecção aórtica envolver a raiz aórtica, pode resultar no envolvimento das artérias coronárias e apresentar-se de forma semelhante ao infarto agudo do miocárdio, com supradesnivelamento do segmento ST, aumento de troponinas também, né, supradesnivelamento no ECG, e, no entanto, a gente tem que saber reconhecer isso, porque antiplaquetase e anticoagulação, numa dissecção de aorta, você vai aumentar o sangramento. Então, como que a gente vai fazer? De algumas formas, tá? Olha esse casinho. Paciente, 62 anos, sexo masculino, dor torácica retroesternal intensa, tipo aperto, seguido de episódio de síncope, né? Depois agravada por dispneia. Foi admitido no hospital, onde foi realizado diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supra de ST inferior. Evoluiu com choque cardiogênico, tá? Transferida para o INCO, estado grave, hipotenso, assimetria de pulso em membros superiores, isso já começa, opa. E aí o que mata, né? Raio-X de tórax com alargamento de mediastino. Então, foi solicitado uma angio-TC de aorta. Gente, olha essa angio-TC, tá? Então, aqui, a gente já vê um flap, tá? Um flap ali da aorta ascendente, então, Stanford A, tá? Aqui na aorta descendente também pega, aqui a reconstrução, mostrando o ósseo de entrada bem grande, tá? Mais do que 1 centímetro, então, era um ósseo grande. Além disso, gente, nessas reconstruções, a gente pode fazer o que a gente chama de fazer um filme trigado, que eu consigo ver o cine. Então, no cine, esse flap da aorta, ele afasta e volta. Ele abre e volta. E aqui, ó, sai o quê? A coronária direita, tá? Então, ele abre e volta tampando o ósseo da coronária direita. Abre e volta tampando o ósseo da coronária. Ó, aqui dá para ver, ó. Abriu, fechou. Aqui é o ósseo da coronária, tá? Então, muitas vezes, esse flap, ele fica movimentando. No que ele fica movimentando, ele pode ocluir, né, o ósseo do quê? Da coronária direita. Então, olha aqui, ó, tem o flap, aqui vai sair bem a coronária direita, e se vocês repararem, ela tem uma estenosezinha aqui, ó, e a coronária direita, ela vem aqui, ó, tá aqui até no vídeo mostrando que ela tá hipocontrastada aqui, ó, tem uma hipocontrastação da coronária direita. Ou seja, nesse caso, já era uma dissecção determinando também conjuntamente um infarto agudo do miocárdio, tá? Pode dar sinais de infarto agudo sem estar com infarto agudo, porém pode complicar com infarto agudo também, tá? Então aqui a gente vê claramente a artéria coronária direita, né, ocluída ali por conta daquele flap que vai e volta ali. Pode a dissecção estender diretamente para a artéria coronária direita. Repara o seguinte, a artéria coronária direita, gente, ela é a mais envolvida. Olha aqui mostrando, vai ter um zoom aqui, vocês vão ver melhor, que essa área, né, ó, essa área aqui, ela está mais escura, a região inferior, que é a região que é irrigada, que é a região que é irrigada pela artéria coronária, tá? Ó, então, aqui espessa, tem uma contratilidade boa em cima, aqui não tem contratilidade direito, tá escuro, ó, olha como é que tá escuro. Isso é uma zona de fibrose de infarto. A parede aqui está bem realçada, tá? Esse aqui é o que a gente chama de eixo curto do coração. Aqui na região inferior,
vocês podem ver que está hipocontrastada em relação às outras regiões da parede cardíaca. Se a gente mede o ROI, né, aqui vai estar 134, aqui vai estar 60, aqui a densidade 143, aqui 72, ou seja, um infarto de parede inferior, que é geralmente irrigada pela artéria coronária direita. Então, esse é um caso de dissecção aguda da artéria aorta, né? Tipo A, ou seja, pegou ascendente, então Stanford A, complicada com infarto agudo do miocárdio, obstrução da artéria coronária direita. Então, gente, lembrar, sempre olhar coronária, tá? Quando a gente faz os aparelhos mais modernos, a angiotomografia de aorta, não é a angiotomografia de artérias pulmonares para a TEP, a gente consegue ver muito bem os ósseos de onde saem as artérias coronárias. E aqui, ó, se a gente reparar, tem uma linhazinha na artéria coronária, ou seja, essa dissecção, essa linha de secção, ó, pegou a artéria coronária. Então, nesse caso aqui, também pode ser que deu um infarto da artéria coronária direita, que geralmente é a mais envolvida, por conta da extensão da dissecção para a artéria coronária direita. Naquele caso, era um flap que obstruiu o ósseo. O flap vinha, né, e volta. Gente, geralmente, a luz verdadeira na sístole, ela aumenta. Na diástole, ela diminui. E a falsa é o contrário. Na sístole, a falsa diminui e na diástole ela aumenta. Então, a luz verdadeira na sístole aumentava e na diástole diminuía. As artérias coronárias são irrigadas em qual fase? Sístole ou diástole? Fisiologia. Diástole. Diástole. Por quê? A artéria aorta tem a válvula aórtica, que é a tricúspide. Na hora que tem a contração ventricular, tem a sístole ventricular, o sangue é bombeado, a válvula, o sangue passa, a válvula fecha, esse sangue bate na válvula e entra nos ósseos das coronárias. Então, a válvula fecha aonde? Na diástole. Na sístole, a válvula abre, a válvula aórtica abre. Fechou na diástole para o sangue não refluir, o sangue volta, bate e irriga as coronárias. Então, a luz verdadeira, ela aumenta na sístole e diminui na diástole. Então, no que a luz verdadeira diminuía na diástole, aquele flap podia causar uma estenose do ósseo da artéria coronária. Nesse caso, era uma extensão deste ósseo, tá? Então, pode acontecer má perfusão coronariana associada à dissecção, é raro, mas a gente tem essas condições não coronarianas com elevação da troponina, mas pode coexistir dissecção e infarto, igual eu mostrei para vocês, tá? Geralmente tem que fazer um reparo da aorta e uma revascularização miocárdica. O raio-x vai ajudar demais a suspeitar dissecção de aorta. Claro que a clínica também. Vamos ver esse casinho aqui, que está mostrando, ó, tem uma dissecção na aorta ascendente e descendente, tá? Vamos ver aqui, está ali perto da raiz aórtica, então a gente tem que ver se tem envolvimento das artérias coronárias, né, quando a gente pega uma dissecção muito próxima da raiz aórtica. Aqui a gente pode ver, ó, que isso aqui é a luz verdadeira, essa maior é a luz falsa. Aqui a gente vê, ó, viu ali a artéria coronária direita, ó, saindo bonitinha, não tem envolvimento da artéria coronária direita, tá? Ele vai fazer uma reconstrução aqui, tá? Ó, a artéria coronária saindo de um lado. Vai melhorar aí, deixa eu mostrar aí. Olha, ó, artéria coronária direita, então, tá pérvia. Então, essa dissecção não chega a pegar a artéria coronária direita, que é a mais comumente
envolvida, né? E aí, gente, deixa eu passando aqui para frente, para a gente ver aqui. Olha, ali, ó, mostrando a artéria coronária esquerda agora, ó, a artéria coronária esquerda aqui saindo também bonita, tá? E aí a gente tem, né, pegando um pouco do tronco braquicefálico e da subclávia, tá? Essa dissecção pega o tronco. E aí a gente vai descendo até, vendo, ó, olha lá, ó, tronco da artéria tronco celíaco. Geralmente, eu falei para você, sai da luz verdadeira, tá? Compatível. Luz falsa maior, luz verdadeira menor, tá? Então, tronco celíaco. Depois, artéria mesentérica, saindo da luz verdadeira também, tá? Tronco celíaco, artéria mesentérica. E aí, ó, aqui já não respeitou muito o que a gente tinha falado. O que pode acontecer, ó, aqui a artéria renal direita sai do que? Da falsa luz. E a artéria renal esquerda sai da luz verdadeira, tá? E aí sai, por isso que a gente tem que sempre olhar, que não é critérios maiores, tá? Isso é importante porque a gente tem que olhar se não tem infarto renal, tá? Se não tem isquemia mesentérica, tá? Igual nesse caso aqui, olha lá, ó, esse casinho aqui interessante, ó. Tem uma dissecção, o ósseo de entrada grande, é uma dissecção, ó, pegando só descendente, Stanford o quê? Se pega só descendente, é Stanford o quê? B. B, exatamente. Opa, fui clicar ali e saiu. Peraí. Deixa eu ver se é essa daqui que eu peguei. Não, gente. É essa aqui. Então, era um Stanford B. Isso. Era um Stanford B. E aí, olha que interessante aqui. Deixa eu passar na frente aqui, tá? Ó, aqui a gente tem a luz verdadeira. Aqui a luz verdadeira quase não aparece, tá fininha, porque aqui a gente tem uma hipertensão da falsa luz, tá? Uma hipertensão da falsa luz comprimindo muita luz verdadeira, tá? Então, nisso, a gente vê a luz verdadeira muito pequena. Saiu o tronco celíaco, tá? E aí vocês podem reparar que esse flap, ó, tá ali, ó, saindo pequenininho aqui da luz verdadeira, o que? Artéria mesentérica. E ela já tá aqui com um trombo nela, tá? Já tá com trombo, porque o fluxo tá muito pequeno. A gente já tá vendo a artéria mesentérica com trombo. Visto isso, olha como que tá espessada essa artéria mesentérica. O que que a gente tem que olhar? O intestino. E quando a gente olha aqui, ó, tá espessado, densificado essa alça. Ou seja, está dando isquemia mesentérica. Então, o infarto não, a dissecção aguda de aorta pode causar um infarto intestinal, uma isquemia mesentérica, tá? O caso foi evoluído com, apesar de ser um Stanford B, que geralmente o tratamento é clínico, quando tem complicação, igual eu falei para vocês, pode fazer um tratamento cirúrgico. E aí, nesse caso, foi colocado um stent para diminuir a hipertensão da falsa luz, tá? E aumentar o quê? O calibre da luz verdadeira. Eles optaram de não intervir o quê? Diretamente na artéria mesentérica. Mas o fluxo melhorou para a artéria mesentérica. Eles poderiam colocar um stent aqui, mas optaram por não colocar. E aqui você já vê que o calibre dela já melhorou, o trombo já melhorou. E quando a gente olha, o intestino já não tem mais espessamento, tá? Não tem mais espessamento, não tem mais isquemia mesentérica. Então, esse aqui é um caso de isquemia mesentérica Stanford B, que foi tratado com um stent cirúrgico, tá? Tá acabando, deixa eu mostrar mais esse caso. Esse caso, sem contraste, já mostrou ali, ó, uma dilatação da aorta ascendente. Quando foi injetado o contraste, ó, o que a gente vai ver aqui? Peraí. Olha lá. Foi injetado contraste, viu uma dilatação, e de repente, ó, a gente vê o quê? Um
como se fosse uma úlcera penetrante aqui, ó, tá? Esse caso aqui tinha uma úlcerazinha penetrante, tá? Na reconstrução ali dá para ver também direitinho, deixa eu colocar ali para ver, ó, tá vendo? Ó? Uma úlcerazinha lá e uma dilatação da aorta, tá bom? Então, tem que ficar atento com esses casos. Isso pode vir a fazer uma dissecção grande, tá? Pode vir a romper, tá? Vamos ver mais um casinho. Esse aqui, deixa eu ver qual que é. Tá? Esse aqui é a peça cirúrgica mostrando a úlcerazinha lá, o rasgo, tá? O rasgo cirúrgico, então tem que falar mesmo que pequeno, tá bom? Aí, gente, hematoma eu não vou ficar discutindo com vocês, não. O objetivo era mais dissecção, mas o hematoma é aquela área que fica na sem contraste espontaneamente hiperdensa, pode ser por uma ruptura do vaso vasório, tá? Que eu falei para vocês. A úlcera aterosclerótica penetrante, a gente vai ver essa protuberância, geralmente entre uma placa aterosclerótica, tá? Igual eu mostrei ali para vocês, tá bom? Deixa eu ver esse casinho aqui. Esse casinho é interessante, porque, ó, esse aqui foi dado no plantão como um caso normal, tá? Era uma suspeita de secção, paciente com dor vacinante, né, de forte intensidade, estava com a simetria dos membros, não viram flap e deram como normal. Porém, olha essa úlcerazinha ali, ó, tá? Olha essa úlcerazinha e o pior, tá? E o pior, vocês estão vendo que tem uma imagem sacular ali na aorta, mas o pior é o seguinte, vocês vão ver que, além disso, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer a imagem aqui. Além disso, é o seguinte, tinha o quê, ó? Tinha um hematoma da aorta bem grande, ó. Tinha um hematoma da aorta, esse é o mesmo caso, tá? Ó, tinha um hematoma em volta lá, um hematoma, tá vendo? Esse aqui foi dado como trombo, tá? Mas toma cuidado, porque não foi feita a fase sem contraste, por isso que o cara errou, tá? Então, ó, tinha um hematoma em volta da aorta que foi dado como trombo, por quê? Muitas vezes, quando você injeta o contraste, você não vai ver o quê? Você não vai ver que isso aqui é hiperdenso, porque o contraste é muito denso. E aí, o que você pode fazer? Foi reconvocada essa paciente, tá? Porque depois esse laudo foi revisto, e aí na ressonância, quando você coloca na ressonância, vou mostrar aqui para vocês, isso no T1, como é que o sangue fica no T1? Vai ficar desse jeito, ó. Hiperintenso, espontaneamente hiperintenso, ou seja, sangue na parede do vaso, olha lá, ó, sangue na parede da aorta, em toda a aorta. Ou seja, isso aqui é uma síndrome torácica aguda. Foi dado como trombomural, doença aterosclerótica, tá? Então tem que tomar cuidado. Ver aqueles pequenos flaps, aquelas pequenas coisinhas, isso, aneurismas a gente não vai falar, e só para finalizar mesmo, eu quero que vocês olhem esses dois casinhos aqui, ó, só dois casinhos que vocês mesmos vão me falar o que vocês estão vendo, tá? Um é do seu Manuel aqui, que eu vou abrir para vocês, tá? Eu já vou pôr, tem a fase sem contraste, tem que fazer, gente, nos protocolos, quando você estiver no hospital, fala, lembra de mim, ó, faz a sem contraste arterial e uma logo após arterial, faz 3 fases, não só a anjo, porque na fase sem contraste você vai ver se tem hematoma ou não, igual nesse caso, o cara errou porque não fez a fase sem contraste. Nesse caso aqui, ó, paciente com dor torácica intensa, chegou lá, diferença de PA entre os membros, tá? Me fala aí o que vocês já estão vendo aí, o que estão vendo. Primeira pergunta, que é muito fácil.
Tem dissecção? Tem. Tem. Isso aí todo mundo vai saber diagnosticar agora para frente. Vocês que viram isso, vocês não vão errar nunca mais. Viu esse flap? Sabe que é dissecção, tá? Segunda pergunta. Então tá, vocês vão olhar a paciente com dor torácica e tal, toda a clínica, né? Isso aí vocês vão discutir aí mais no GD, a parte clínica. Qual o Stanford? Não vou nem perguntar o DeBake, tá? Stanford A. Stanford A, porque pega Pega a ascendente. Isso. Aqui tem alguma dúvida na luz verdadeira e na luz falsa? Até então, não. Não. Não, a luz verdadeira é geralmente a menor, a luz falsa é a maior, faz o contorno externo. Vamos ver cada ramo que sai de cada um? Vamos ver lá. Você cortou até lá embaixo, a gente vai vendo aqui, ó. Vocês podem ver que tem geralmente uma hipertensão da luz falsa, mas nesse caso não colaba a luz verdadeira, tá? Então a gente olha, primeiro, saindo o quê? Tronco celíaco da luz verdadeira, tá? Segundo, artéria mesentérica da luz verdadeira. Tá? Ali era o tronco celíaco. Volta na Saiu aqui, mesentérica? Não vi a mesentérica. ó, peraí. Aqui é o tronco celíaco, ok? Aí aqui, ó, saiu a mesentérica. Essa é a mesentérica. Estão conseguindo ver? Vi agora. E olha que interessante. O que tem na mesentérica? Eu não tinha visto esse caso ainda direito, ó. O que tem na mesentérica, gente? Secção também? Dissecção também. Tem dissecção na mesentérica, olha lá, ó. Olha a bolinha da mesentérica aí com o flap no meio. Então, dissecou até a mesentérica. Interessante esse caso. Artéria renal direita. Vamos ver de onde que sai a artéria renal direita. Ó, aqui sim está saindo igual a gente viu, que é mais comum, da luz verdadeira. Artéria renal esquerda, vamos ver de onde que sai. Artéria renal esquerda, opa, saiu a artéria renal esquerda, geralmente da luz falsa, tá? Então, gente, a gente tem que ver cada um, e aí com isso a gente tem que procurar infarto renal, vamos olhar se não tem infarto renal. Ó, tem dissecção da mesentérica. Eu tenho que olhar se tem algum sinal de isquemia mesentérica. Se o paciente estiver sentindo muita dor abdominal, vendo se eu vejo algum espessamento de alça. Até então não teve. Teve a dissecção da mesentérica, mas não teve sinal de isquemia, tá? Aqui a gente chama de ósteo de entrada, tá? Ó, ósteo de entrada. Geralmente a gente pode medir esse ósteo de entrada. Se ele for maior do que 1 centímetro, igual aqui, é um ósteo grande, tá? Um ósteo grande de entrada, tá bom? Então, nesse caso, não tem nenhuma doença cromatose ali, tá? Outra coisa, não ficou trigado? Gente, o que é trigado? Trigado é quando eu coloco uns eletrodos no paciente para a máquina reconhecer o que é a fase, o que é a sístole e o que é a diástole. Então, ela sincroniza os cortes do aparelho de acordo com o sístole e a diástole. Por quê? O coração não para de bater. Se ele não para de bater, ele vai ter artefato. Se eu não sincronizar, eu não vou ver aquela imagem da coronária bonitinha. Só se eu trigar. Trigar é sincronizar. Mas olha aqui para vocês verem, ó. Que mesmo borrado, dá para ver um pouco, dá um zoom aqui para vocês, ó. Dá para ver um pouco o que, ó, a coronária direita saindo, a PERV, ó, tá? Mesmo não trigado, eu consigo ver a coronária direita saindo, tá bom? E aqui, vamos ver se dá para a gente ver a coronária esquerda, ó. A coronária esquerda tá vindo aqui, ó, tá? Ó, coronária esquerda não tá trigado, por isso que tá meio borrado, mas a gente está vendo ali as duas coronárias saindo ali bonitinhas, tá? Último caso, para todo mundo descansar, tá? Só para vocês verem mais um casinho de secção, que é vendo que a gente aprende, quanto mais a gente repete, mais a gente aprende, tá?
Então, vamos ver esse casinho aqui, deixa eu só ver se é um negócio aqui. Vamos ver aqui uma coisinha. Olha lá, no raio-x de tórax, o que a gente vê? Aumento do mediastino, desvio contralateral da Desvio traqueia. da traqueia, aumento do mediastino. Vamos ver se esse mediastino vai estar maior do que 8. Vamos ver até aqui, mais ou menos. Quando deu 11, tá? Posso até menor aqui, ó, deu 11. Então, alargamento mediastinal. Paciente com dor torácica e tal, vocês estão suspeitando ali na clínica, viram os pulsos, estão fracos, ou a pressão está diferente, está uma dor torácica lancinante. Opa, vamos pensar em dissecção. Renata ensinou para a gente, vamos fazer uma anjo de aorta, não anjo de TEP, tá? Não é anjo de aorta torácica. Vamos ver se vai bater com raio-x nesse caso. Opa! Tem um negócio ali estranho. Opa! Primeiro, qual a classificação? Stanford B. Sai exatamente, ó, depois da subclave, ó. E aqui, essa parte aqui, tá o quê? Trombosada, tá? Ou com hematoma, tá? Ou com hematoma trombosada. A gente tem que olhar na sem contraste. Vou até olhar depois na sem contraste. E aqui abre de novo, a gente vê a luz verdadeira e a luz falsa, tá? Aí, a gente vai analisar aqui que eu falei para vocês, ó. Vai sair o tronco celíaco. Tronco celíaco, ó. Tronco celíaco sai de qual luz? Verdadeira ou falsa? Tá saindo da falsa. Tá saindo da falsa, exatamente. Geralmente sai da verdadeira. Então, por isso que a gente não pode confiar só nisso. Hora Aqui tá 22. saindo da falsa, sem dúvida. Parabéns. E aqui, ó, a artéria mesentérica. Tá saindo da verdadeira, porém tem uma parte aqui meio trombosada. Ela está espessada. É outro caso que não cortou o abdômen, mas que a gente tem que olhar se não tem isquemia mesentérica do abdômen, tá? Então, gente, olhar de secção, olhar os olhos. Aquele trombo que você falou era um trombo agudo? Um trombo agudo. Ah, deixa eu olhar a questão da sem contraste para ver se é trombo ou... praticamente uma hora. Aqui, ó. Vou fazer um negócio para vocês verem aqui. A famosa janelada. Que eu adoro fazer. E aí, tá hiperdenso ou não? Sim. Sim. Então é trombo ou hematoma? Olha lá. Hein? O que fica hiperdenso? Hematoma ou trombo? Gente, ó. Hematoma? Hematoma, olha lá, ó. Hematoma intramural, fica hiperdenso ali. Por isso tem que fazer a face em contraste, tá? Eu até, quando eu estava olhando, falei assim, tem um trombo. Depois eu falei, opa, trombo barra hematoma, tem que olhar sem contraste. Então é hematoma, tá? Não é trombo, tá? Quando eu for solicitar o exame, eu vou solicitar como? TC de aorta, como é que é? Oh, boa. Maria Tereza perguntou? Ana Paula. Ana Paula. Maria Tereza levantou a mão aqui também, né? Ana, é o seguinte, quando vocês forem solicitar o exame, é muito importante vocês colocarem anjo de aorta torácica
para pesquisa de dissecção ou patologias da aorta. Você tem que deixar claro que é anjo-TC de aorta torácica. Não é anjo-TC torácica ou anjo-TC arterial do tórax, porque anjo-TC arterial, as artérias pulmonares também é arterial, tá? Então, é anjo-TC de aorta torácica, tá? Anjo-TC de aorta abdominal. E aí, vocês colocam a justificativa, tá? Que vocês Sim, como eu assisto querem ela no 1.5 ou 2. Só que Mas eu tá falando a mais que do justificativa, dois, né, que vocês estão suspeitando, secção, aneurisma e tal, mas os bons serviços vão fazer o protocolo que eu mostrei aqui para vocês, sem contraste, arterial, a anjo arterial e uma venosa um pouco mais tardia. Porém, se vocês não confiarem no serviço, vocês podem até colocar, fazer a fase sem contraste e a fase contrastada. Você nem precisa colocar que vai fazer arterial e tudo, não. Você coloca para fazer a fase sem contraste também. Ninguém vai te xingar por conta disso, tá? Porque você não está falando para fazer sem contraste. E você também não está falando para fazer somente com contraste. Porque a anjo, por si só, TC, já é com contraste, tá? Então, quando vocês colocam fazer também a fase sem contraste, eles já sabem que vão fazer uma fase sem contraste e já vão fazer a anjo, tá? Que o ideal é fazer essas três. Mas o pedido, vocês têm que colocar anjo TC de aorta torácica e a suspeita, tá? Não colocar anjo TC arterial do tórax, porque senão vai ficar na dúvida se é TEP ou não. Aí, claro, a suspeita suas vai determinar secção de aorta, aí o cara vai saber que é negócio, que é de aorta. Mas se não colocar suspeita e colocar anjo TC arterial, pode ser que o cara vai lá e faça para TEP, que é um outro protocolo. A aorta fica apagada e que mostra as artérias pulmonares, igual eu mostrei para vocês. Tá? O que mais, gente? Maria Tereza? Eu ia perguntar o porquê de, geralmente, a luz falsa que irriga para a artéria renal esquerda. É porque, geralmente, Ana, essa é uma boa pergunta, geralmente, como ela faz o contorno externo do arco aórtico, geralmente, para vocês verem, ela, quase todos os casos, ela posiciona mais à esquerda. Tá? Olha aqui, ó, a luz verdadeira comprimidinha ali, ó, e a luz falsa esquerda. Então, como as artérias renais saem muito paralelas à aorta, né? Elas não saem perpendiculares, elas saem laterais, paralelas não, laterais à aorta. Então, geralmente, a gente vai ver o quê? Ó? A artéria renal esquerda saindo aqui desse lado. Porque, geralmente, a luz falsa fica do lado esquerdo. Porque ela faz esse contorno externo, tá? Geralmente, ela faz esse contorno externo. Então, por isso que a artéria, se você pegar aquele outro caso que a gente estava olhando ali, ó, seu Manuel também, a gente vai ver que a luz falsa, ela vai ficar mais à esquerda. É uma outra coisa que a gente pode falar também. Além de maior, ela geralmente, na grande maioria dos casos, ela vai situar à esquerda. Tá? Olha lá, ó, a luz verdadeira e a luz falsa. Ó. Olha lá onde está a luz verdadeira do lado direito, a luz falsa do lado esquerdo. E aí ela vai descendo, 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 descendo. Pode haver, né, alguma inversão aqui de posição? Pode, mas geralmente, né, as artérias vão sair à direita da luz verdadeira. A gente viu um caso que saiu da falsa, ou seja, isso nem sempre vai ser assim, mas o porquê de ser mais comum é justamente pela posição da luz verdadeira e da luz falsa, tá? Beleza, Ana? Ou Ana não, Maria Tereza? Entendi. Ótimo. Beleza. Mais alguma pergunta? Tudo 100%? Gente, então, dissecção de aorta. Tenho certeza que quando vocês olharem um caso no internato, e vocês vão pegar, talvez no internato de clínica, talvez no internato de urgência, talvez no internato de cirurgia,
e lembrar dessas complicações, de olhar essas complicações e principalmente de saber que elas existem, tá? O raio-x dá muita pista quando tem um alargamento mediastinal, lembrar daquele deslocamento da calcificação, deslocamento da traqueia, tá bom? E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado, contribuído aí, vocês aí no internato. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Maria Tereza. Obrigado, gente. É um prazer estar dando aula para vocês de novo aí. Matando a saudade. Até mais. Bom descanso.